para meditar nela nesse momento, ela está relacionada a uma declaração tão linda de um dos salmos da palavra de Deus. Para quem está familiarizado com a Bíblia, esse é um dos salmos que costuma ser dos mais conhecidos, que é o Salmo de número 23. O Salmo 23, ele tem uma afirmação no versículo 3, no finalzinho do versículo 3, que diz assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. O nome de Jesus é a marca de um verdadeiro discípulo. É sobre isso que eu gostaria de falar com você. Eu gostaria de meditar com você em cima dessa afirmação. Eu gostaria de convidar você para a gente destrinchar o entendimento das verdades espirituais que estão por trás dessa afirmação. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Sabe por quê, meus irmãos? Porque essa declaração do Salmo 23 explica como é a vida de um discípulo de Jesus Cristo, a partir da ilustração que esse salmo faz. Esse salmo, o salmista, o poeta, ele se refere ao Senhor como um pastor, como se ele fosse uma ovelha. Esse é o salmo do bom pastor. E ele se refere ao Senhor, e eu vou aqui estender ao Senhor Jesus, como ele sendo o pastor e nós suas ovelhas. Nós e Jesus. Jesus, o nosso Senhor e Mestre, e nós os seus discípulos. Jesus, o nosso Salvador, aquele que cuida de nós, e nós, aqueles que são o alvo, o objeto do seu resgate, as vidas preciosas de muito valor para ele. O início desse salmo, ele é muito importante para fazer a gente entender qual é o nosso lugar, qual é a nossa parte, para entendermos o que é ser um verdadeiro discípulo, como é a vida de um verdadeiro discípulo. Porque se a nossa relação com Jesus Cristo, ela tem dois lados, então existe algo que cabe somente a Jesus Cristo, mas existe uma parte dessa relação que cabe somente a nós. E eu não mencionei no começo, porque não era a coisa mais importante nesse momento, mas eu não posso deixar de mencionar como que esse salmo começa. Ele começa com a seguinte declaração: o salmista, o poeta, ele se refere ao Senhor dizendo assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha que declaração. Ele se dirige ao Senhor e afirma e confessa: o Senhor é o meu pastor, portanto nada me faltará. Eu sou ovelha do bom pastor, do supremo pastor, e portanto tudo aquilo que a minha vida necessita, eu encontro nele. Mas sabe, queridos, saber que isso está escrito no Salmo, não é suficiente. Eu quero chamar a sua atenção. Olha a ênfase que o salmista deu a essa declaração: o Senhor é o meu pastor. Ele estava fazendo uma declaração pessoal. Ele estava sendo ousado, corajoso, ele estava colocando a sua fé em prática nesse momento, ao afirmar o que cabe somente a cada um de nós. A gente costuma dizer uma coisa que não está na Bíblia, mas é verdade, a Bíblia concorda com isso: salvação é uma coisa individual. Salvação é um assunto individual.
Ninguém pode salvar ninguém. A gente pode influenciar, a gente pode abençoar, a gente pode promover, a gente pode estimular. Mas nós não temos o poder de salvar ninguém. Nós podemos ser até canal da salvação nas vidas de pessoas, mas mero canal, porque quem salva é o Cristo que se manifesta através das nossas vidas. Salvação é uma coisa individual. A esposa não salva o marido, os pais não salvam os filhos, um amigo não salva outro amigo. Ninguém pode fazer isso. É por isso que o salmo ele começa: o Senhor é o meu pastor. Porque o salmista não podia falar mais do que isso. Ele podia no máximo falar a respeito dele, porque ele ali estava colocando toda a sua fé. Ele estava ali colocando todo o seu coração, ao declarar que ele cria nisso, que era isso que queimava, que fazia todo sentido na vida dele. O Senhor é o meu pastor. Na minha vida, o Senhor é o pastor. Queridos, fazer essa declaração é tanto a afirmação de uma aliança, porque, como eu falei, uma aliança como um compromisso. O pastor com a ovelha com o pastor. Eu não sei se você já viu, se já teve experiência de ter contato com ovelhas, ou se você já assistiu algum vídeo na internet sobre isso. Cada ovelha tem o seu pastor. E cada pastor tem a sua ovelha. De vez em quando a ovelha não bate com o pastor. E aí o proprietário pega aquela ovelha e dá para outro pastor. Porque a ovelha não bate. E a ovelha, à medida que ele é um animal extremamente sensível, ele se assusta, ele é frágil, ele precisa de um cuidado muito delicado. Mas ele também é extremamente sistemático. Vamos dizer assim, eu acho que um termo interessante, adequado, seria sistemático. Quando não vai com a ovelha, não vai, não tem jeito. Eu já tive essa experiência. E já quis matar a curiosidade de chamar umas ovelhas, uma vez que eu fui num curral de ovelhas, para ver o que acontecia. É muito engraçado, é muito engraçado. Elas ficam como se elas estivessem num freezer. Elas ficam congeladas, elas não te atendem, elas não correspondem ao seu chamado, ao seu comando. E na experiência que eu tive, o pastor das ovelhas era um japonês, e ele nem estava perto de mim. Ele estava um pouco afastado e vendo que eu estava tentando ali dar uma interagida com as ovelhas dele, não estava rolando, não estava fluindo. E aí ele deu uma comentada: elas não vão te atender. Mas aí ele fez um som com a boca dele lá para as ovelhas, e as ovelhas já começaram. Bé, bé, bé. Eles reconhecem. É uma aliança, é um compromisso. Declarar: o Senhor é o meu pastor. Nem Jesus pode fazer isso por mim e por você, porque Ele nos ama. Amor não força. Somente cada um de nós podemos abrir o nosso coração e escolher e decidir, a partir de hoje, a partir de agora: o Senhor é o meu pastor, e com Ele eu tenho uma aliança. Ele é meu pastor e eu sou ovelha dele a partir de agora. Mas também, declarar essa aliança também é uma declaração de fé. De fé. No sentido de que a ovelha que decide atender àquele pastor, ela atende àquele pastor porque ela confia naquele pastor. E na confiança que ela tem nesse pastor, ela sabe que esse pastor não vai lhe desamparar, não vai lhe destruir nem maltratar, mas vai cuidar dela. Ela descansa, ela confia nesse pastor. Só confessa que Jesus é o pastor quem realmente confia nele, quem tem fé nele, de que ele realmente, como nós cantamos aqui, o nome dele tem poder para salvar, para transformar, para prover, para cuidar das vidas de cada um de nós. Sim, queridos, uma pessoa que deseja ser
discípula de Jesus, ela precisa ter esse compromisso com Jesus. Ele é o meu pastor, nenhum outro, somente Ele é o meu pastor. Mas também confiar, descansar, que estando com Jesus, com Ele, toda a provisão que eu necessitar, eu terei. Provisão total. Com Ele eu estou provido, com Ele eu tenho tudo o que eu preciso. Essa é a nossa parte. Porque da parte de Jesus, Ele sabe muito bem quais são as demandas e quais são as prerrogativas dEle. É por isso que no final do verso 3, está aquilo que não cabe a nós. Não cabe mais a nós. O que cabia a nós já foi visto, já foi dito. Mas o que é da parte de Jesus? O que cabe da parte de Jesus? A frase que nós lemos no final do verso 3, ela termina com uma expressão, dizendo, por amor do seu nome. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. O nome dele. Ele não é um pastor qualquer. Ele é um pastor reconhecido. Ele é o supremo pastor. Ele é o pastor dos pastores. Ele é o pastor infalível. Ele é o pastor superpotente. Ele é o pastor que dá conta em tudo e de tudo. Ele é. Esse é o nome dele. Ele é o supremo pastor. Entenda, meu irmão, minha irmã, a importância disso. Se Jesus for o nosso pastor, a gente pode estar seguro de que Ele sempre vai prover o que nós precisamos. Tá, mas falar que eu confio que Ele vai prover o que eu necessitar, pastor, é muito lindo, é muito bonito. Mas que garantias que eu posso ter de credibilidade desse pastor que é Jesus Cristo? O que me dá condições de depositar o lastro que pode sustentar a minha confiança de que se eu confiar a minha vida a Ele, Ele não vai falhar comigo? É por causa do nome dEle. Sabe por quê? Porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Porque Jesus jamais vai manchar o próprio nome dEle com uma mentira, ou cometendo uma falha, ou decepcionando qualquer pessoa que crer nele. Ele jamais vai permitir que isso aconteça por amor do seu próprio nome. Ele jamais vai permitir que o nome dele seja manchado. Como alguém dizer, eu confiei em Jesus, eu criei em Jesus, eu declarei com toda a minha fé, com todo o meu coração, eu desejei com todas as minhas forças realmente Jesus ser o meu pastor, e Ele me abandonou, e Ele me enganou, e Ele mentiu para mim, e Ele me destruiu, e Ele tirou tudo que eu tenho. Mentira! Ele jamais vai fazer isso, porque Ele tem um compromisso inegociável com o seu nome. Ele jamais vai permitir que o nome dele fique em descrédito. Ele jamais vai fazer algo que deixe o nome dele num ambiente de desprezo, de desconfiança. Por amor do nome dele. É por isso que o próprio Jesus disse: todo aquele que o Pai me dá, esse vem para as minhas mãos. E todo aquele que vem para as minhas mãos, eu jamais o lançarei fora. Ainda que pai e mãe te desamparassem, o que assim em termos naturais, eu não estou falando de pais e mães que não têm juízo na cabeça, que não são sãos, saudáveis emocionalmente e psicologicamente. Eu estou falando de pais e mães normais.
É dificílimo um pai ou uma mãe desamparar um filho ou uma filha, mas o Senhor disse, talvez, por ser humano, pecador e falho, talvez um pai ou uma mãe desamparem o filho, mas eu quero dizer para você, ainda que pai e mãe estejam sujeitos a cometer alguns erros com seus filhos, eu, porém, jamais te desampararei, por amor do meu nome. Não porque nós merecemos, porque nós não podemos fazer nada para merecer o cuidado de Jesus por nós, mas por causa da honra, por causa da dignidade e por causa dos méritos do nome dele. O nome de homens e mulheres, seres humanos, está sujeito a erros, está sujeito a falhas, a desconfianças. O nome de Jesus tem todo o crédito e sempre terá todo o crédito. O nome dele, como diz Filipenses capítulo 2, foi colocado acima de todo nome. E ao nome de Jesus se dobra todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua vem a confessar esse nome para a glória de Deus o Pai e para a sua salvação, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nenhum nome pode garantir isso para você e para mim. O nome de Jesus pode. Eu já falei algumas semanas atrás que quando nós nos referimos ao nome de Jesus, nós não estamos falando a palavra, ok? Como se fosse uma palavrinha mágica, né? Como se fosse uma mandinga, né? Jesus, prof, aparece as coisas. Não. Ao falarmos do nome de Jesus, a palavra de Deus está se referindo à sua própria pessoa. Porque tem muitas pessoas que podem se referir ao nome de Jesus, mas fazer isso da boca para fora. Falam o nome de Jesus, escrevem o nome de Jesus, carregam o nome de Jesus na orelha, na roupa, no braço, nas costas, no carro. Mas Jesus, ele não habita de verdade, não há uma aliança de verdade naqueles corações. Confessam o nome de Jesus só da boca para fora. Mas o nome de Jesus, ele vai fazer todo sentido e produzir toda transformação no coração daquele que realmente deseja pela sua pessoa e confia na sua pessoa. Os méritos, a honra, a dignidade, são todas do nome dele. E é aí que, sim, a palavra de Deus vai dizer o que é que o discípulo, o que é que Jesus vai fazer com cada um de nós, seus discípulos. A expressão do Salmo 23 que nós estamos meditando começa dizendo: guia-me pelas veredas da justiça. Veredas nada mais é do que caminhos, né? Veredas é um caminho agradável, é um caminho onde a gente anda com deleite, com descanso, com confiança. E é uma declaração que é feita a Jesus Cristo. Talvez, meu irmão, minha irmã, você já deve ter, em algum momento da sua vida, ter feito para você mesmo alguma pergunta do tipo assim: e se eu virar crente? E se eu virar discípulo de Jesus? Onde é que eu vou parar? E se eu crer em Jesus, entregar minha vida a Jesus? O que é que vai acontecer comigo? Que mudanças vão acontecer na minha vida? Quais são as implicações? Quais são as diferenças que vão acontecer na minha vida? E queridos, a resposta é muito simples para isso. E nunca foi escondida de ninguém. É por isso que as pessoas, quando elas aderem a religiões, elas têm motivo sim para ficar ressabiadas, porque as religiões sempre têm umas letrinhas pequenas escritas no rodapé do contrato. Mas quando pessoas elas seguem a Jesus Cristo,
elas não têm nenhuma preocupação, porque Jesus Cristo ele sempre deixa claro desde o início qual é o propósito dele com as vidas de cada um de nós. O que vai ser da sua vida? Aonde você vai parar? A resposta é simples. Você será guiado por Jesus em veredas de justiça. Por que uma pessoa vive Cristo aqui na terra? Para aprender, para crescer, andando nas veredas da justiça, nos caminhos da justiça. Queridos, guiar é ir na frente. Então, quando a palavra de Deus diz, guia-me, é porque todos nós temos sim a necessidade de que aquele que é o nosso pastor, o nosso salvador, ele não nos jogue numa trilha que a gente não conhece os riscos, os perigos, que a gente não sabe aonde vai dar, o que vai acontecer com a gente se a gente se enfiar no meio desse picadeiro aí. Não é assim que ele nos chama. Ele, como pastor, é aquele que nos guia, e aquele que guia vai na frente. Talvez você já tenha participado de alguma excursão. Seja uma excursão quando você viajou para as terras bíblicas, né? Egito, Israel, Turquia, etc. Quando você fez um cruzeiro de navio, quando você viajou fazendo uma rota por todas as praias paradisíacas do Nordeste. Talvez você foi dirigido por um guia quando você foi visitar museus, ou qualquer lugar assim que precisa de alguém que oriente para ter conhecimento, ou quando você foi no planetário, talvez simples. E o guia é sempre aquele que conduz. O guia é aquele que explica, olha, agora nós vamos entrar neste ambiente. Confiem em mim, venham após mim, porque eu vou dirigir vocês até tal lugar. É isso que o pastor faz. É assim que o pastor guia as suas ovelhas também. As ovelhas não vão na frente do pastor, elas precisam da segurança, da direção do pastor. É o pastor que vai na frente. E quando o pastor vai, elas vão também, porque elas sentem confiança de ir. Quando o pastor pisa em tal lugar, elas também vão pisar com confiança, porque elas viram o pastor pisar também. Jesus, ele conduz as nossas vidas por um caminho que ele conhece. O caminho do reino de Deus. Um caminho que ele conhece porque é o caminho dele mesmo. É um caminho que ele traçou com a sua própria vida. É o caminho que é dito, por exemplo, no Salmo 23. No Salmo 23, não, em João capítulo 3, o Salmo 23. Em João capítulo 3, quando a palavra de Deus diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O caminho de Jesus é um caminho que traz vida de Deus a todo lugar onde há morte. Quando a palavra de Deus, queridos, fala de Ele guiar, é um caminho que Ele mesmo foi exemplo, é o caminho que Ele mesmo mostrou. O apóstolo Paulo, ele vai declarar, sejam meus imitadores, assim como eu sou um imitador de Jesus Cristo. Ele não estava dizendo que ele era um modelo, um exemplo. Ele estava dizendo que ele talvez serviria de inspiração por causa do esforço dele. Ele era uma pessoa que procurava imitar a Jesus Cristo. Seguir os passos de Jesus Cristo. Fazer o que Cristo fez. Viver como Cristo viveu. Viver a vida de Cristo. Não tem erro seguir esse caminho guiado por Ele.
Porque o caminho de Cristo, como eu estava falando, é caminho de justiça. Quando a palavra de Deus fala justiça, entenda que é muito importante a gente saber que ele não está falando de não fazer as coisas erradas. Não fazer coisas erradas é lei, é religião morta, tá? Você não está aqui para você aprender a fazer as coisas certas. Você está aqui para você aprender a seguir a Jesus Cristo. É claro que as duas coisas estão relacionadas. Mas se você e eu viemos aqui, seguimos esse caminho apenas para aprender a fazer as coisas certas, nós estamos simplesmente adotando uma religião morta. Mas se nós estamos aqui para seguir a Jesus Cristo, nós estamos aqui então em busca de um relacionamento com uma pessoa que está viva. Você está entendendo? Você está entendendo? Querido, querida, de vez em quando tem pessoas que chegam para mim cheias de dúvidas, perguntando: pastor, o que a Bíblia diz sobre isso? Pastor, o que a Bíblia diz sobre aquilo? Pastor, eu quero falar sobre tal assunto. O que a Bíblia diz sobre o que é o certo dentro deste assunto? Quando as pessoas fazem esse tipo de pergunta, e eu não estou dizendo que você não deve me fazer essa pergunta, não, meu irmão. Eu só quero servir você, abençoar você, direcionando a sua fé no alvo certo. O sentido dessa pergunta, ele pode estar errado ou correto. Se nós fazemos essa pergunta na intenção de buscar regras e leis, nós não passamos de pessoas religiosas mortas. Porque quando nós temos contato com a palavra de Deus, atrás somente de regras e leis, nós estamos diminuindo a Bíblia a um livro religioso de contação de histórias e regras. Mas a Bíblia não é um livro religioso de contação de histórias e regras. A Bíblia é a palavra de Deus. Quando eu tenho contato com a Bíblia, eu não estou indo atrás de regrinhas, eu estou indo atrás de conhecer ao próprio Deus. Porque se eu conhecê-lo melhor, eu vou segui-lo melhor. E ao segui-lo melhor, eu serei transformado pela sua presença, pela sua vida. Esta é a verdadeira vida espiritual. Então, já entendemos que ser guiado pelas veredas da justiça não é apenas um joguinho de o que é certo e o que é errado. Justiça é muito mais do ponto de vista de Jesus, do Evangelho, do que apenas deixar de fazer o errado e fazer as coisas certas. Mas é o caminho, como a gente estava falando já, que Jesus traçou. O caminho da graça. O caminho de prestar favor às pessoas sem elas merecerem esse favor. Um dia desses a gente estava conversando, nós estamos na reta final do nosso curso Educação de Filhos, à Maneira de Deus. Maravilhoso. Minha Coca-Cola com limão e gelo. Oh, glória. E a gente estava lá um dia desses no curso Educação de Filhos e a gente tem um momento de oração uns pelos outros e a gente estava orando ali pelas nossas famílias e teve um irmão ali, um pai que chegou e falou: pastor, eu gostaria que estivessem orando pelo meu filho, porque o nosso relacionamento não está bom e o caminho que o meu filho está seguindo não está sendo um caminho legal. E a gente orou por isso, é uma coisa que acontece, né? Momentos em toda a família, e a gente orou, compreendemos, amamos, apoiamos, enfim. E aí Deus me deu uma palavra naquele momento. Depois que nós oramos, Deus me deu uma palavra e eu entreguei, tanto para aquele irmão, como para aqueles irmãos que estavam ali, para todos que estavam ali. E aí eu virei para aquele irmão, eu estou dizendo aqui porque aquele foi um momento público também, eu não vejo problema, tá bem? Eu não estou fazendo nenhuma exposição. E aí, então, a palavra que eu entreguei para aquele irmão, eu virei para ele e disse assim: meu irmão, o Senhor está colocando uma impressão no meu coração de que esse é um momento em que, como você já bem falou, você já tentou de tudo com o seu filho. Já tentou conversar, já tentou ser firme, já tentou mudar ele de posição, enfim.
e nada tem tocado a consciência dele, o coração dele, para ele mudar. Eu gostaria de fazer uma proposta a você. Que você faça algo agradável pelo seu filho. Algo que demonstre o quanto você ama ele. Eu sei, ele não tem sido um filho obediente. Ele não tem sido um filho que traz alegria para o pai. Mas o nome disso é graça. E graça é favor que se dá sem merecer. E em alguns momentos, queridos, não importam as estratégias. Às vezes a gente tenta todo tipo de recurso, de ferramentas, enfim, e nada dá certo. Porque tem vezes, queridos, que para nós ganharmos o coração de uma pessoa, somente o caminho da graça, somente o caminho do favor sem merecer, poderá ser grande o bastante, forte o bastante, para a gente resgatar um coração de volta aberto para nós. Uma coisa que a gente fala muito em educação de filhos à maneira de Deus: se você não tem o coração do seu filho, você nunca terá os ouvidos do seu filho. Talvez você é um pai, uma mãe que fala, instrui, explica e chama atenção e é zeloso, é firme, corrige e tal. Mas não se esqueça de uma coisa: ainda que você seja esforçado, ainda que você seja zeloso, se você não ganhar o coração do seu filho, você jamais terá os ouvidos do seu filho. E isso daqui também já vira uma propagandinha grátis aqui, porque daqui a algumas semanas nós vamos abrir inscrições para a Educação de Filhos à Maneira de Deus no segundo semestre. Mas isso é uma verdade. E de onde que nós tiramos isso? É o caminho de Cristo. Jesus, quando nos salvou, Ele fez exatamente isso por você e por mim. Ele veio se tornar servo quando Ele não precisava se tornar servo. Ele veio nos resgatar, Ele veio se importar conosco quando nós nem merecíamos que Ele se importasse conosco, mas Ele fez, porque essa é a justiça de Cristo, esse é o caminho de Cristo. Se nós perguntarmos a Jesus: Jesus, eu estou com o meu coração pesado, eu estou com a minha cabeça cheia, com aquele lugar, com aquelas pessoas, com o fulano de tal, Jesus, eu já não sei mais o que fazer com aquela situação, me diga o que fazer. E muito provavelmente, querido, querida, o caminho que Jesus vai apontar para você é o caminho da graça, porque esse é o caminho dele, é o caminho de favorecer, de estender a mão, mesmo sem merecer. Sabe, o caminho de Jesus, o caminho da justiça de Jesus, é o caminho de dar a segunda chance. E talvez você seja uma pessoa muito séria, muito correta nas coisas que você faz. E por isso você entende que pessoas que não se comportam à altura do teu comportamento, da tua conduta, elas não merecem uma segunda chance. Mas lembre-se, Jesus deu a você uma outra chance, sem que você merecesse. Siga o caminho de Cristo. Ter Jesus como bom pastor vai nos levar a sermos pessoas da nova chance, de mais uma chance, enquanto for oportuno dar chance. O caminho da justiça de Jesus é o caminho do perdão. E talvez muitos de nós tenhamos bloqueios terríveis com o perdão. A gente tem dificuldade enorme com o perdão. E eu sei qual é a dificuldade da maioria das pessoas com relação ao perdão. E a dificuldade que a maioria das pessoas tem com relação ao perdão é o medo de ser destratado se perdoar. É o medo de o mal acontecer de novo, se perdoar ou se pedir perdão. Então tem pessoas que desistem do caminho do perdão. Só que se nós perguntarmos a Jesus: Jesus, o caminho do perdão vale a pena? Ele vai dizer: é só o que vale a pena. Porque não tem como pecadores terem uma oportunidade se não seguirem o caminho do perdão. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já tenha orado pela salvação da tua família. Talvez você, meu irmão, minha irmã, já tenha orado pela vida do teu chefe, do teu professor, do teu vizinho complicado.
Mas você mesmo se esqueceu de lançar a primeira semente antes de orar. De você agir segundo Cristo com ele, com ela. De perdoar, de dar uma nova chance, de agir com graça, favorecendo. Mas não merece, mas não é porque merece. É porque o amor de Deus é eterno. E Ele nos constrange. O caminho da justiça de Cristo sempre vai apontar as nossas vidas para recuperação. Para tentar recuperar, para promover a vida e nunca a morte. O caminho da eternidade, sempre no lugar do caminho do que é passageiro. Meu irmão, minha irmã, se você é apegado demais com coisas que são passageiras, se você é uma pessoa que dá valor demais a coisa que não tem tanto peso assim sobre a sua eternidade, sobre o seu caráter, reveja a sua conduta, reveja a sua vida. Talvez você esteja com a tua vida desalinhada do bom pastor que é Jesus Cristo. Como tem gente que é apegada com coisa superficial, com vaidade. O caminho da justiça de Cristo é o caminho do amor. Lembra-se do que eu recitei em João 3,16. Tudo começa quando? Tudo começa com o amor de Deus. Porque Deus amou. E tudo que acontece depois acontece porque Deus amou. Porque se Deus não amasse, nada aconteceria. Se Deus não amasse, você e eu não estaríamos aqui. O caminho da justiça de Jesus Cristo é o caminho de nós conhecermos ao único Deus verdadeiro e Senhor das nossas vidas. Queridos, diante dessas coisas, qualquer pessoa pode fazer a confirmação se é discípulo ou não é. Qualquer um de nós, se prestarmos atenção na declaração do Salmo 23, teremos condições de olhar para dentro das nossas vidas, e a gente mesmo não precisa perguntar para o pastor, não precisa perguntar para a pessoa do lado, nós mesmos poderemos dizer, na sinceridade do nosso coração, se nós somos de verdade ovelhas de Jesus ou não somos ovelhas de Jesus. Basta confirmar com sinceridade, na sinceridade do nosso coração, se você tem uma aliança total com Jesus Cristo, se Ele é o seu pastor e você é a ovelha dele, sim ou não? O caminho de fé que você está seguindo, a vida espiritual, a vida que você está traçando, está fazendo você cada vez mais parecido com Jesus Cristo? Sim ou não? Porque um simples sim ou um simples não, na sinceridade dos nossos corações, será o suficiente para definir se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus ou não. Se nós somos ovelhas de verdade ou nós somos bodes. Misericórdia. E talvez na sinceridade do seu coração você tenha condições, não por causa dos teus merecimentos, mas por causa dos méritos de Jesus, de com alegria e gratidão bater no seu coração e dizer: sim, eu sou um discípulo de Jesus. Eu não sou perfeito e não é disso que se trata, mas eu sigo aquele que é perfeito. Talvez você tenha a alegria e a paz no coração de poder afirmar isso. E isso não é falta de humildade, meu irmão e minha irmã. Entenda, humildade não é você dizer que você não é determinadas coisas. Humildade é você saber quem você é e também saber quem você não é. Isso é verdadeira humildade. As pessoas confundem facilmente humildade com falsa modéstia. Falsa modéstia é esse negócio. Não fala de mim porque eu não gosto que falam de mim porque eu quero ser humilde. Não, você não está sendo humilde, você está sendo falso modesto. Não precisa atribuir os créditos a mim, não precisa falar que fui eu que fiz, porque eu não gosto de me expor e tal. Não, você não está sendo humilde, você está sendo falso modesto. Você está fazendo bem. E não é por exaltação, é por gratidão. Gratidão é uma virtude. Dê a oportunidade às pessoas de agradecerem, porque você tem sido uma bênção de Deus nas vidas delas. Isso não é exaltação. Isso é verdadeira humildade.
É saber o que você é e saber também o que você não é. Então, se você tem essa certeza e essa paz no seu coração, de que a aliança que você tem no seu coração, ela é total só com Jesus Cristo, de que Ele é o teu pastor e de que você é a ovelha dele, de que o caminho de fé que você tem seguido está sim fazendo você ser cada vez mais parecido com Jesus. Ou seja, se pegar uma foto da sua vida, nós estamos no começo do mês de junho de 2023, se pegar uma foto da sua vida, vamos para lá, do começo do mês de junho de 2022, um ano, você é a mesma pessoa? Ou você, nesse um ano, se tornou de alguma forma um pouco mais parecido com Jesus? Se você, nesse último tempo, tem se tornado um pouco ou muito mais parecido com Jesus, isso é um indício de que você é um verdadeiro discípulo. Mas se a fotografia das nossas vidas ela for a mesma, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019, nós temos a necessidade de questionar se somos verdadeiros discípulos de Jesus. Se Ele nos guia, nós seremos transformados. Portanto, se você responder que sim, eu gostaria de fazer um pedido a você. Fique de pé, por favor. Felipe, você pode me ajudar, querido, por favor? Coloque a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. E eu gostaria que de olhos fechados, com a mão no seu coração, você dissesse sim. Fale com o seu pastor nesse momento. Agradeça ao seu pastor, ao seu supremo pastor. Diga ao seu grande pastor, o Senhor Jesus Cristo, que você deseja ser um discípulo fiel, que você deseja ser uma discípula fiel a Ele, que você deseja ser uma ovelha que ouve, que é verdadeiramente guiada pelo seu pastor, uma boa ovelha para este pastor. Mas meu irmão, minha irmã, se você ainda não tem condições de dizer isso no seu coração, se você olha para dentro de si, na sinceridade do seu coração, você percebe que ainda falta algo mais, eu gostaria que você também ficasse de pé. Você pode se levantar, por favor, também? Fique de pé junto com esses irmãos. E eu gostaria também que você fechasse os seus olhos e colocasse a mão sobre o seu coração. Porque mesmo se você, na sinceridade do seu coração, e parabéns a você por ser sincero, ok? Parabéns a você por ser sincera, tá? Mas a sua sinceridade, ela só terá valor se ela levar você a uma atitude. E você, na sinceridade do seu coração, pode chegar diante do Supremo Pastor e dizer: Senhor Jesus, eu já me enganei muitas vezes dizendo, mas hoje eu percebo, era da boca para fora, que eu tinha uma aliança contigo. Eu não tinha uma aliança contigo de verdade, eu não passava de um religioso. Mas hoje, Jesus, nessa noite, eu quero ter uma aliança verdadeira contigo. Eu não quero mais viver da boca para fora. Eu quero verdadeiramente ser tua ovelha e que você seja o meu pastor. Eu quero que tu sejas o meu Salvador, meu Mestre e Senhor. E eu quero ser o teu discípulo fiel. Ah, Jesus, eu faço uma aliança contigo nessa noite. Ah, Jesus, eu quero colocar toda a minha fé em ti. Eu quero dizer a ti nessa noite, talvez eu nunca tenha feito isso com toda a sinceridade do meu coração, mas hoje eu quero. Contra todas as circunstâncias, talvez eu tenha medos e inseguranças, mas neste momento o que eu quero fazer, o que eu sinto que é a coisa certa a fazer é dizer: eu estou colocando a minha vida nas tuas mãos, eu estou confiando a minha vida em ti. Oh, vem, Supremo Pastor, e me toma como sua ovelha. Eu quero ser provido por ti, eu quero ser sustentado por ti, eu quero ser guiado por ti, como tu és, eu quero ser. Eu não quero ser sustentado por outras mãos.
Você pode dizer ao Senhor Jesus nesse momento: Jesus, Tu és o meu pastor. Tu és o único. E eu não preciso de outro. Guia a minha vida pelo Teu caminho. Por amor do Teu nome. Eu confesso que Você é o Filho de Deus, o meu Salvador, o meu Senhor. E eu quero ser transformado em uma nova pessoa, um novo homem, uma nova mulher. Ser assim como Você é. Essa é a minha oração. Essa é a minha declaração de fé. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir a Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. Não se sinta inseguro, você não é perfeito, você não é perfeita. Só não pare de seguir o bom pastor. Quem aqui está entendendo? Levante a mão, por favor. Não importa as suas limitações, as suas falhas, não pare de seguir ao bom pastor. Amém? Amém. Eu gostaria de orar e a gente nesse momento encerrar esse culto dessa forma, tá bem?